prática aqui e colocar muito mais, talvez, empecilhos do que possibilidades, mas as possibilidades existem e a gente tem que começar a abrir esse caminho para poder, num futuro próximo, colher os frutos desse investimento da gente no espaço prisional, enquanto profissional da saúde, enquanto profissional também da saúde mental. É uma área tão delicada que por conta de estar trabalhando sempre essa questão da subjetividade, né? O manejo do virtual, daquilo que não tem escara, não aparece, não é visível a nós. Então, eu acho que as pessoas já me conhecem, provavelmente, eu trabalho aqui na SES, eu estava na saúde mental, agora, atualmente, eu estou na IAP, na equipe de monitoramento, cuidar de saúde mental, as pessoas que cometeram algum tipo de delito. Né? Eu não, é muito comprida a sigla, mas a EAP existe. Né? Então, eu vou tentar mesclar um pouco daquilo que deve ser feito, tanto no espaço prisional e também no hospital de custódia e tratamento. E, novamente, frisar a diferença entre a condição das pessoas que estão tanto num espaço de privação de liberdade, que não tem problema de saúde mental severo, quanto aquelas que estão numa situação de saúde mental severa, de transtorno mental severo, e estão no HCTP. E essa eu vou passar mais en passant, porque as coisas se misturam no decorrer da nossa prática, e isso tem que estar bem demarcado, para a gente poder entender qual é o objeto de trabalho da gente quando se fala no sistema prisional, no sistema penitenciário, né? E a gente até mesmo vamos ter que ver agora a diferença entre o meio do presídio e o meio da penitenciária. Há uma grande diferença nisso. Pode passar. Eu vou passando já, Roberta. Posso passar? Ai, posso. Isso, está com você. Beleza. Então, existem, primeiro, né, de tudo, e a gente vê muito isso em documentários, no YouTube, nas mídias, a gente vê na literatura acadêmica, na literatura do direito e dos operadores do direito, a questão da não oficialidade do mundo que existe dentro do sistema penitenciário. Né? Há uma grande divisão, há um divisor de águas dentro do espaço prisional, e todos já sabem, só estou aqui mesmo para corroborar e confirmar, né, que há aquele oficial que é organizado pela legalidade da lei, né, com o sistema legal, né, e tem aquele que é o legítimo não oficial, né, que regula o cotidiano institucional de todo o espaço prisional, de todo o espaço do sistema penitenciário. Ainda hoje impera, né, a não oficialidade, junto com o trabalho de facções dentro do espaço prisional, que a gente sabe que é uma realidade não só em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também num município tão pequeno como Xaxim, né, que foi uma surpresa para mim quando eu, em contato com a equipe do CAPS de lá, a gente veio a conversar sobre essas questões. Então, dado a premissa de que, de fato, premissa não, né? Dado o fato de que há essa diferença da oficialidade e da não oficialidade dentro do mundo da clausura, né, do espaço prisional, a gente passa, assim, vamos passando também os números em Santa Catarina. Né? A gente tem um sistema de informação do espaço prisional, do Ministério da Justiça, muito bom, que é o Sinapem. Né? Depois está na referência bibliográfica ao final da palestra, da apresentação, vocês podem encontrar. Ele dá, assim, eu só não peguei mais porque, como é um introdutório, a gente está conversando e começando a conversar essa fala, né? Quem trabalha dentro da academia, do espaço acadêmico, é uma miríade de possibilidade de cruzamento de dados que esse sistema oferta para nós. É bem interessante, vale a pena quem está dentro desse espaço acessar, né? Tanto do prisional quanto também muito, muito importante a atenção primária, os CAPs, toda a raça, né? Tem que ter conhecimento, porque esse não é um público diferente de nós, ele é um público, eles são pessoas, né? E a gente tem que dar o devido cuidado, assim como garante tanto a Constituição quanto a 8080, nosso rumo, nosso norte, né? Vamos lá, então, em Santa Catarina, vocês têm olha como cresceu, né? Claro que cresceu também a população,
né? Dentro do censo demográfico, a gente já vê que acho que a gente já está com 7 milhões quase, né? E nós vamos estar vendo agora, está evidente aqui nesse gráfico, né? O crescente número de pessoas em situação de privação de liberdade. Agora, para entender esse número e para entender a condição que as pessoas estão dentro desse espaço de privação de liberdade, a gente tem que entender uma coisa muito importante: o que é um réu, o que é um condenado, o que é um indiciado. Isso é importante por quê? Porque influencia diretamente na saúde mental dessas pessoas. Não tem como você, ao olhar uma singularidade, como a gente já está habituado a fazer dentro do espaço da saúde mental e do próprio SUS, como que é a proposta, né? Não tem como a gente não ter, nós temos que levar em conta e ter ciência dessa condição em que a pessoa se encontra dentro do espaço do judiciário, dos operadores do direito e da legalidade frente à lei de execução penal. Vamos lá. Então, dos fatos, né? Como é que funciona, né, essa nomenclatura, essa definição do que a pessoa é e o que ela espera, tanto da dona justiça, quanto daquilo que ela vai receber nesse espaço de clausura? A pessoa, ela nunca é culpada de cara. A gente entende, via de regra, né, o senso comum entende que eu furtei algo no supermercado, eu já sou uma culpada, né? Já tenho culpa daquele fato, né, do dolo. Então, vamos lá. Não é bem assim. Para eu ser condenada, né, vai um caminho que é esse que eu estou colocando para vocês agora, e a gente vai falar bem superficialmente sobre isso, mas dá também uma boa discussão. Vamos lá. O investigado. O que é o investigado? Bem, dando exemplo, vamos seguir o exemplo aí do supermercado, né? Notam que estou eu lá, né, humilhante, que nem a gente costuma escutar às vezes, a pessoa, o indivíduo está andando, transitando e passou pelo doce e o segurança ali, ou então o outro PM que estava passando, desconfiou que aquela pessoa poderia estar realizando um furto. Vamos lá. Aí, para isso, essa pessoa se torna suspeita, é um suspeito. O que eles vão ver? Vão ver as câmeras de filmagem para ver efetivamente se ele é ou não é uma pessoa que está indicando que fez algo. Ele é indiciado, porque constataram que naquele momento filmaram lá na câmera eu pegando chocolate e botando dentro do bolso. Eu já eu fiz uma ação que indica que eu sou culpada, né? É uma prova material que pode ser usada posteriormente a essa situação. Então, não há como eu ser imediatamente presa nesse sentido, né? É claro que daí tem a questão do flagrante, mas a gente não vai entrar nessa seara, porque vamos a tarde inteira conversando, essa tarde chuvosa aí. O indiciado, tá? Faltou o I aqui, tá? O indicado. É o indiciado. Algo ele fez que indica, realmente, ele deixou de ser suspeito, foi visto numa câmera. Tá? Ele é acusado ou denunciado. Mediante isso, a força policial, ela pode mandar para o Ministério Público fazer um relatório e falar: opa, essa mulher aqui é ladra de chocolate. O Ministério Público pode acatar ou não. E aí você leva a denúncia, caso for acatado, ao juiz. O juiz tem ele como réu ou processado. Nesse momento eu me torno réu, mas eu ainda não sou culpada. Eu posso ser pelo juiz condenada e absolvida. Eu acho que vocês já ouviram muito essa expressão, né, dentro das mídias, de jornais e tal, eu trânsito em julgado, né? Eu só vou ser culpada de algo que fiz, ou então absolvida depois do trânsito em julgado. Né? Então, há uma diferença entre o momento em que eu sou indiciado, ou que eu sou acusado, até eu ser efetivamente culpado. Isso dá um problema imenso. Por quê? Esse é o grande problema carcerário, acredito eu, na atualidade. Não sei como isso roda dentro dos outros sistemas judiciários fora do nosso país, mas no nosso país é o que faz ele ser um dos terceiros, é a terceira posição em maior número de pessoas privadas de liberdade. Né? Então, é significativo isso, e é um peso muito grande, tanto para o Estado, quanto para o Judiciário, quanto para nós, cidadãos, também,
né? Porque a gente não entende efetivamente quando, para o senso comum, para o leigo, quando a gente fala que a pessoa está presa, a gente imediatamente entende que ela é culpada. Mas lá dentro, naquele espaço prisional, onde ele está vivenciando a vida dele com pessoas que já estão pagando uma pena, ele ainda não ele está esperando ser julgado pelo juiz. Uma medida que a gente chama, né, de medida de proteção, uma medida protetiva, uma medida cautelar, né? Então, ele tem que ser resguardado para não correr risco. Ele ainda não é culpado, o juiz vai julgar, mas ele tem risco de talvez fazer a mesma coisa que já fez. Ele ainda está esperando uma pena, ele ainda não é apenado, né? Ele está esperando a pena dele vir. Então, isso gera, dentro de uma pessoa que está nessa situação, uma angústia e uma ansiedade imensa, né? E, assim, claro que tem 1000 casos que a gente pode estar indo para literatura, para documentários, ter conhecimento, né? Desde aquele que realmente não tem culpa nenhuma e foi tido como por um engano, por uma questão, uma intersecção, que daí a gente vê que a população carcerária negra, né, a preta, a população negra no sistema carcerário, da nível Brasil, né, em termos de Brasil, ela é muito maior, né, eu não trouxe os números aqui, porque também nesse sentido aqui não é a nossa realidade, né, em Santa Catarina, mas é evidente que por situações de racismo, né, de homofobia, muitas das pessoas são, sim, né, ganham medida protetiva antes de serem julgadas como culpada ou inocente, né, absolvida. Então, isso é muito importante a gente entender. Frente a isso, olha o caminho que se tem para se tornar uma pessoa culpada, né? Esse interim entre o ato, a ação, a suspeição e o final, que é a condenação, há pessoas que, vou usar uma coisa que a gente usa muito no cotidiano da gente, roubaram uma galinha junto com pessoas que roubaram um banco, muitas vezes, esperando para serem locados no melhor local ou no local que lhes resta, né? Tendo em vista que nesses dados da Sinapem, vocês vão ver também a questão da massa carcerária imensa, onde deveria ter tem 10. Né? Isso a gente vê recorrente nos noticiários e jornais. Vamos lá. Então, para a gente continuar falando, e ainda tem outra coisa, para a gente continuar falando sobre isso, por quê? Porque quando a gente vai receber uma demanda do prisional, a gente tem que entender qual é o meio e o que lhe espera, qual é a situação em que ele está. Quando a gente vai para um presídio, a Carol está aí vendo também, eu vi que a Carolina da regional da Grande Florianópolis está aqui, a gente foi fazer a visita a São Pedro de Alcântara outro dia, e é muito diferente a demanda e a população que está em privação de liberdade no espaço como São Pedro de Alcântara, que é uma penitenciária de segurança máxima, com aquela que está num presídio comum, né? Por quê? Porque lá em São Pedro de Alcântara, os apenados, as pessoas já levaram, elas estão pagando uma pena já. Elas foram consideradas culpadas pelo juiz em última instância e elas estão lá para pagar a pena do delito que elas cometeram. Até aí a gente não falou de saúde mental. Estou falando que são subsídios, são resíduos que influenciam diretamente na condição de saúde mental dessa pessoa que está nessa situação de clausura. Né? Então, além disso, o que acontece? Há uma diferença entre aquela pessoa que comete um crime em situação de sofrimento psíquico intenso. Isso a gente acho que já falou em outro momento, né? A gente faz tantas colocações que às vezes a gente se repete, mas acho que nunca é tarde para se repetir, isso nunca é muito. Né? Tanto o nada é muito pouco, como muito nunca é muito. Né? Então, a medida de segurança, o que acontece? A pessoa em surto que comete o delito, ela é uma pessoa que não vai ser réu. Ela não vai passar por todas essas fases que a gente acabou de falar aqui, né? Do investigado até o condenado ou absolvido. Essa pessoa, ela está em crise, ela está doente. Ela cometeu o delito pela doença dela. E aí ela vai ser uma medida de segurança. Medida de segurança, ela pode ser tanto ambulatorial, que é o tratamento no território, quanto hospitalar.
E essa medida de segurança é frente à segurança ao quê? A pessoa com agravo em saúde mental. Se clausura ela para que ela não corra risco por conta de si e pelos outros, que ela não coloque em risco ela mesma e os outros. É por esse fato que se contém e se clausura a pessoa que, num surto, comete um delito. Né? Para isso acontecer, pra gente, antes de tudo, né, o cara, o investigado ali, quando ele se torna suspeito e é indiciado, o que acontece? Ele vai para a audiência de custódia. Né? Na audiência de custódia, vai se configurar se ele fez isso numa situação de surto ou não. Se não, ele vai, caso tenha uma medida cautelar, desculpa, ele vai para o presídio. Se sim, ele vai para o hospital de custódia que ainda está aberto. Né? O hospital de custódia é o hospital que cuida daquelas pessoas que estão num sofrimento, que vão para lá numa crise, estão no sofrimento intenso e, por conta disso, cometeram o delito. Elas chegam lá em crise. Assim como a gente supõe que se chegasse e que deve se chegar num hospital como o IPQ ou como qualquer outro que tenha, hospital geral, que tenha leito de saúde mental. Pessoas, dentro da perspectiva da atenção psicossocial, só vão ser internadas se estiverem em situação de crise. Salvo lá quando também, e a gente sabe disso, o CAPS tem responsabilidade de tratar essa crise também. Mediante uma crise intensa, onde esteja também correndo risco, a pessoa que está em crise e os outros ao seu redor, só e somente assim que se supõe, se sugere encaminhar para a internação, ou no leitos de saúde mental no Hospital Geral, ou no IPQ. Então, vocês vejam só, tem 3 populações que a gente está falando. Uma delas é aquela que está esperando pelo seu julgamento e ser condenado ou absolvida. Outra que está já condenada e pagando a pena que lhe foi imputada. E outra que está em tratamento no hospital de custódia, porque teve um surto e por isso foi para lá. Configurou-se isso naquela audiência que é onde se bate o martelo se a pessoa está ou não em crise, se a pessoa vai ter uma medida cautelar para ficar presa, para poder ter, como se diz, né? Para poder ter segurança, para não colocar as provas em risco, as pessoas envolvidas no delito em risco, e aí ela vai para a clausura também. São 3 populações, uma que espera condenação, a outra que está condenada e outra que está em surto, não condenada, que não vai ser réu, só que também tem outro problema. Ela não tem hora e nem tempo para sair. Só quando acaba a situação de surto se supõe, para continuar a medida de segurança dela dentro do território, mas nem sempre isso acontece. Vamos lá. Vocês vão anotando, caso, né, seja muito conteúdo, ou esteja muito rápido, ou, enfim, para a gente poder esclarecer o que for à medida do possível, né? Então, vamos lá. A diferença entre penitenciária, presídio, colônia penal, né? Vamos lá. A penitenciária vai se destinar ao condenado, que está pagando já pena de reclusão. E olha como é que deveria ser caracterizado o espaço da penitenciária, aonde fica aquela pessoa que está privada de liberdade já condenada. Alojada em cela individual, com dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Mas não é sempre isso que a gente vê, né? Não é bem isso que a gente vê na nossa realidade. Tem a colônia agrícola, tem uma colônia agrícola, acho que em Palhoça, se não me engano, industrial ou similar, destina-se ao cumprimento de pena em regime semiaberto. É aquele que já está com progressão de pena, que conseguiu isso por meio ou da sua defesa ou de qualquer outra imposto que seja, outra situação que tenha ocorrido. O condenado vai poder ser alojado em compartimento coletivo. Né? No caso aí, não é um quarto individual como deveria ser a penitenciária. E os presídios e os presos provisórios, aqueles que a gente está falando que está esperando para o seu julgamento, que às vezes ficam 5, 10 anos esperando por um julgamento. Aqueles recolhidos em estabelecimento prisional em razão de prisão em flagrante
ou preventiva, ou, eu estava falando protetiva, desculpa, tá, gente, me corrigindo, preventiva. Prisão resultante de pronúncia, prisão, ou seja, delação, né? Prisão decorrente de sentença penal condenatória, recorrível, que ainda dá para recorrer, ou prisão temporária. Então, veja que massa carcerária que a gente ainda tem, que está dentro do espaço fechado, por N motivos, que são esses aí que eu acabei de ler para vocês, né? Prisão de flagrante, preventiva, resultante de pronúncia, ou seja, a delação, né? E a prisão decorrente da sentença penal, que pode ser recorrida, que ainda não é condenatória, sem chance de recorrência. Então, veja que é pouco, parece, isso que eu estou falando, talvez muitos de vocês já saibam, né, já conheçam, já trabalhem nesse espaço que está vendo aqui, mas é fundamentalmente o divisor de águas de como vai acontecer essa demanda para a gente, enquanto profissionais da saúde mental. Né? A pessoa que está condenada de fato, ela tem uma perspectiva, mesmo invariavelmente, né, de quantos anos for, essa perspectiva, ela não vai ser carregada de tanta ansiedade e angústia como aquele que não sabe o que vai acontecer com ele e está convivendo essa situação de, não quero dar nenhum julgo de valor, né, ou moral, mas a gente acaba, não tem como não dizer que é uma situação que aí a gente vai ver agora os impactos disso dentro da nossa saúde, né? Tanto clínica, fisiológica, como mental, né? Psicofísica. Vamos lá. Então, no Brasil, né, a gente tem um pouquinho mais de 500 mil presos. Desses 500 mil, 40% são provisórios. Isso a gente dá o nome de segregação cautelar. E outra coisa interessante que as causas de morte no Brasil, isso é de 2022, tá? Esse dado. São problemas de saúde, 82%. E violentas, que talvez seja, né? No caso, estou citando homicídio, suicídio, né? Que é uma causa violenta também, 11%. Então, 82% são problemas de saúde que levam a óbito no espaço prisional e 11% daí envolve brigas, mando de homicídio, por facções e por aí vai. Veja só o que pode provocar numa massa carcerária que está esperando ainda pela sua pena. Muitos deles morrem por conta de problemas de agravos de saúde. Né? Desses 82% aí, muitos deles faziam parte desses 40% que são presos provisórios. Vetores que podem causar violência de direitos, práticas de tortura física e psicológica. É inevitável que a gente fale isso, né? Mediante um respeito muito grande por toda a força da Polícia Penal, que quantas vezes não nos salvaram de várias situações. É um espaço que nos endurece, né? Assim como trabalhar no hospitalar também, a gente tem que endurecer um pouco a questão da empatia, né? da emoção, da fragilidade que a gente vivencia no dia a dia do trabalho, quanto também no espaço prisional. A gente tem que ter a dureza, mas tem que ter a justiça junto, e isso é muito complicado de estar manuseando frente a uma situação de estrutura física extremamente precária. Né? Então, olha, começa até com a infraestrutura precária e insalubre. Né? O fornecimento precário de kits de higiene, de limpeza, o baixo número de servidores efetivos, uma superlotação dentro do espaço, não tem garantia de banho de sol diário, alimentação insuficiente, pecúlio é o dinheiro, né? Liberado após 30 dias. Então, a pessoa ela só vai poder ter acesso ao dinheiro ou pagar algo dentro do espaço prisional depois de um mês presa. Nesse um mês, ela vai ter que negociar situações, pedir empréstimo dentro do próprio espaço prisional para outros presos que tenham a condição, né? E isso há um tempo, acho que mais de uma década atrás, isso era motivo de homicídio de segunda-feira, né? Que uma colega meu do operador do direito falou que antes dessa regulação informal que vem tendo, né, o espaço prisional, se você não pagava a dívida quando você tinha visita
visita dos familiares no domingo, você amanhecia morto na segunda, né? Então, o pecúrio sair em 30 dias é uma situação extremamente delicada e que gera, sim, um sofrimento emocional intenso, né? Eu estou falando de sofrimento emocional também, gente, e situação de agravo de saúde mental, são coisas diferentes, né? Por si só, o espaço carcerário, né, que a gente diz, é inerente ao espaço carcerário, você vivenciar sofrimento emocional, né? Senão não seríamos humanos, né? Desumano você estar dentro do espaço desse e manter a sua frieza e seu equilíbrio, né? Faz parte da clausura essa angústia e esse sofrimento, né? Mas uma coisa é o sofrimento, outra coisa é ele se tornar uma doença. A gente sempre tem que manejar essa linha tênue que divide o que é o agravo instaurado, né, instalado na pessoa, e o que é um sofrimento episódico, né, frente a uma situação, a um episódio que faz sofrer qualquer um, não só a pessoa que está lá dentro. Tanto que a situação de saúde mental dos policiais penais também é outro fato a se levantar e que é uma gama profissional, né, de profissionais que o burnout é muito intenso dentro do dia a dia deles, né? É muito fácil e muito intenso quando se instala uma situação de burnout dentro do espaço dos profissionais que trabalham com o sistema prisional. Vamos lá. Aí nós temos como possibilidade de cuidado, né, pelo SUS, regrada, com uma portaria, com lei, alinhada portaria e lei, né, é o PENAISP e o EAP. Então, não sei se vocês sabem a história do PENAISP, ele começa lá nos idos. E eu não vou dizer porque eu confundo com a data da EAP, mas no início de 2000, aí, meados agora do século XXI, 2014 ou antes, eu acho. Antes, acredito eu que antes. O PENAISP, ele vem, né, para poder inserir uma equipe de atenção primária dentro do espaço prisional, dentro de penitenciárias, colônias agrícolas e presídios. O objetivo é esse. Por quê? Vamos lá. Para os gestores, que se tem gestor aí escutando, né? É fundamentalmente importante e faz uma economia de custos, isso, de financiamento, de custos, a adesão a esse PENAISP. Por quê? Um presídio como o município de São Cristóvão, né? Vamos lá, já dá aquele que é imenso, né? Eu já ouvi dizer que às vezes tem mais gente dentro do espaço prisional em São Cristóvão do que habitante. É um presídio de grande porte, e a Secretaria de Saúde Municipal de lá não tem como negar que aquele espaço prisional está inserido no território de São Cristóvão do Sul. E a gente tem como prerrogativa da Lei 8080 que o município onde está instaurado, instalado qualquer tipo de escola, presídio, qualquer coisa que valha no sentido de tanto público quanto privado, quanto o domicílio, ele é obrigado, ele tem a responsabilidade de atender aquela demanda de agravo de saúde. Então, veja bem, São Cristóvão já tem adesão ao PENAISP, acredito eu, mas é um município que ia ter que gastar do bolso dele, investir dentro do espaço prisional das pessoas privadas de liberdade que apresentassem agravos de saúde, desde o mais regular até o mais complexo. Então, veja, é extremamente importante a adesão e a credenciamento desse PENAISP, porque vocês vão estar ganhando, os gestores vão estar ganhando um dinheiro que eles são obrigados a gastar sem ganhar nada. Porque na hora que pega, é o postinho de saúde de São Cristóvão que ia ter que, como escolta, o cara lá, numa situação de virose, que não precisava nem ir para o hospital, ou então o próprio hospital. Se nós temos uma equipe de atenção primária no espaço prisional, capacitada, com médicos que passaram por residência, como atualmente a gente vê tanto na atualidade, principalmente em Santa Catarina, que a gente tem, a gente sabe que tem, só que é um contingente que roda muito rápido, né? Acaba não vinculando aos locais, às ISFs e às UBSs. Mas essa equipe de atenção primária dentro do espaço prisional faz toda a diferença para a economia
os custos que são gastos, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde desse município, quanto pelo próprio Estado e mantenedor desse espaço prisional. É menos dor de cabeça, é menos incomodação, é menos reclamações da própria comunidade, sociedade local, né? Porque a sociedade ela ainda tem dificuldade de entender que aquele cara, apesar de ter cometido um delito, ele é um ser humano e ele tem direito à saúde. A saúde é um dever de todos um direito de todos e dever do Estado. É inconstitucional a gente negar isso. Mas vamos lá, depois a gente vai cruzar isso que eu estou falando com a situação da formalidade das leis formais e das leis informais que um presídio ou uma penitenciária possuem. Como é que o acesso a essa saúde acontece mesmo tendo penaísmo, ou não? Mais para frente a gente vai ver. E a EAP, que é a equipe que eu faço parte agora, que trabalha com as pessoas que estão em situação de medida de segurança nesse momento e vão para o HCTP. Por algum motivo, cometeram um delito e foram considerados pessoas em sofrimento psíquico intenso e foram para tratamento no HCTP. Vamos lá. Então, essas são as duas políticas fortes substanciais, né? Substanciais que a gente tem para estar trabalhando com essa massa carcerária aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro. Então, vamos falar um pouco agora daquele que realmente, saúde mental severa. A equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Essa é a equipe que eu faço parte hoje. A IAP desiste, né? A gente estava falando da medida de segurança. Se a pessoa está doente, se a gente tem a 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que diz que não pode ficar vivendo dentro de um hospital, morando dentro de um hospital ad eterno, com alta celestial, se a política da reforma psiquiátrica diz que apenas para a situação de crise, aquela pessoa que comete um delito em crise, ela supostamente vai para o HCTP, porque ainda está aberto, mas a ideia de fechamento dele, vai para o HCTP para ser tratada, amenizada a sua crise, estabilizada, e ela vai para o território manter o seu tratamento de saúde mental. Quais são os serviços? Os serviços de referência são os CAPs, e onde não tem CAPs, quem é que tem que trabalhar? No sentido de receber essa demanda e intervir frente a essa demanda. As equipes multi junto com a APS. Sei que é difícil, sei que é complicado, mas a gente vai desenvolvendo isso ao longo da apresentação e a gente está aqui para isso também, cotidianamente. A IAP, quanto ao juiz, quando é que se aciona? Quais são as situações? Eu estou ainda indo pianinho, devagarinho, explicando para vocês essa situação, porque a equipe da IAP, que já tem até uma portaria de constituição, que é a 688, do Estado de Santa Catarina, ela ainda está dando conta de coisas que não foram possíveis se dar, mediante a complexidade da situação, tanto de gestão quanto de atendimento ou execução do processo de trabalho. Veja só, é uma equipe que está entre o sistema do judiciário, da administração prisional e da assistência social. Tem lá o cara no meio de sofrimento e a saúde acaba entrando só agora, sem nunca ter feito um trabalho de formiguinha para se aproximar dessa realidade. Então, a gente cai de paraquedas no momento em que o nosso Brasil, por conta até do próprio aumento populacional, se bem que agora a pirâmide está ficando retângulo, né? Nós chegamos a essa situação no momento em que o Brasil está em crise, a gente teve uma queda muito grande ainda, e eu, arrisco dizer que ainda por conta da situação da crise americana de 2008, veio em cascata uma situação muito complicada, decorrente da própria gestão do nosso país, né? E de coisas que também já foram, e a gente não vai nem entrar no mérito da questão de gestores presidenciais que a gente já teve, e como é que a gente está tentando se reaver politicamente, em termos de política de Estado, com isso. Né? O Brasil está numa situação crescente de pobreza. Essa situação de pobreza é um litígio,
não sei se vocês sabem o que significa essa palavra, né? Entre o litígio é o quê? O litígio é a divisão. O litígio é, nesse caso que aqui a gente fala, aqueles que têm e aqueles que não têm, né? Então, a EAP, qual é o público da EAP? É a pessoa que está cumprindo medida de segurança, é a pessoa que está em tratamento de saúde mental em medida cautelar, ou prisão provisória, é uma medida cautelar, né? E é constatado um sofrimento psíquico severo lá no espaço do presídio, da penitenciária, uma situação de trovão aqui, em tratamento hospitalar para amenizar a crise, em privação de liberdade com incidente de insanidade mental instaurado. O que é o incidente de insanidade mental instaurado? É aquele cara que está em crise dentro do espaço prisional e entrou não por conta da sua crise, porque senão ele não poderia estar no presídio, e se tem um indício de que ele realmente está no sofrimento intenso. Vamos chamar o IGP, agora é o IGP, mas acredito eu que vai passar a ser os profissionais do HCTP que vão fazer esse laudo. É um laudo de avaliação psiquiátrica para ver qual é a condição do cara, se ele realmente tem uma insanidade mental instaurada ou é um episódio, é episódica aquela situação que ele está vivendo, né? Aí a gente vai ter que estar trabalhando com isso também, a IAP. Haja necessidade da avaliação, né, havendo a necessidade da nossa avaliação e sendo nós acionados pelo judiciário, pelo juiz. Haja necessidade de avaliação da equipe multiprofissional no arranjo para o melhor tratamento. É isso que a gente tem tentado fazer a miúde dentro da RAS e da RAPS, né? Por exemplo, saiu uma pessoa, as pessoas que estão saindo do HCTP, que cometeram delito em situação de crise, elas não estão saindo de forma inconsequente. Elas não estão saindo sem o olhar do psiquiatra, do IGP, da equipe multiprofissional do HCTP, a nossa e do juiz, né? Então, é um compêndio de pessoas que tem uma grande responsabilidade em não deixar passar pessoas que vão colocar em risco a sociedade novamente, né? Por isso que a equipe da IAP, fundamentalmente, tem que apoiar e estar junto do tratamento que as pessoas estão levando dentro do espaço do território nos serviços comunitários como o CAPS. Né? E por isso que a gente tem falado tanto do PTS. É o PTS que vai avaliar a condução desse cuidado. O PTS que, em pouco tempo, acredito que muito pouco, vai tornar-se também um indicador de saúde da saúde mental. Porque é ele que faz a gente ter noção do caminho que o usuário está tomando, do caminho que a gente deve estar manejando, né? Junto a ele, para que não se repitam situações que levaram ele ao confinamento. Vamos lá. Papel dos serviços no território. Só para não esquecer, às vezes a gente esquece, isso daí é normal, porque no dia a dia do território é muita bomba que o pessoal do CAPS tem que resolver, mas nunca esqueçam que vocês têm a responsabilidade, que é de CAPS aqui, ou então a PS também, né? De acolher, de elaborar PTS, de evoluir PTS e de encaminhar relatório. Eu esqueci ainda de uma coisa, trabalhar com a intersetorialidade. A gente tem um assistente social, por exemplo, no CAPS, não é por nada. Esse assistente social, esse profissional do serviço social, ele tem a responsabilidade de conectar o usuário junto ao sistema da assistência social, ao SUAS. Não é mandar o usuário para o SUAS, é fazer a articulação do cuidado. Assim como também nós não podemos apenas mandar os usuários para o CAPS. A gente está aqui e aos poucos que eu consegui fazer esse movimento de desinste, em nenhum momento eu deixei de apoiar e de estar junto a essa equipe. Né? E assim, com o meu celular aberto dia e noite, mesmo não ganhando para isso. Então, espero que os CAPs tenham essa responsabilidade também. CAPs é para atender crise, CAPs é para acompanhar no território o usuário até que ele tenha a liberdade e de volta para ele a segurança de ser dele. CAPs é para isso. Jamais a gente faz um encaminhamento só de papel dentro do CAPs. Certo? Eu estou falando de CAPs, né? A atenção primária é um pique diferente, uma pegada diferente, a gente sabe, mas a gente tem que ter coisas que se chamam instrumento de trabalho dentro da atenção psicossocial, que é escuta, acolhimento
né? Então, isso daí parece que é uma coisa, escutar não é só escutar, é saber escutar. É saber o que você vai tirar e como você vai conduzir o caso à medida que você está escutando aquela história. É bem diferente do que só contar uma história e escutar uma história contada. Aí é a pegada técnica que todo profissional tem que ter e que, claro, a PS tem que ter o apoio das equipes que são de referência, como os CAPs. É obrigado o CAPs a dar esse apoio para a PS, no sentido de estar construindo junto o cuidado, que é o matriciamento, né? E matriciar, a gente matricia em todos os lugares. A gente matricia em PA, a gente matricia em UPA, a gente matricia num espaço de um CRES e de um CRAS, a gente matricia junto ao PAEF, isso daí, esses três que eu falei ainda são da assistência social, a gente matricia em todos, matricia na escola, né? Então, é claro que tem que ter todo um procedimento para isso se realizar, também tem que ser esclarecido, sempre falo isso, matriciar junto à PS, por exemplo, não é dar mais trabalho para a PS, é evitar trabalho para a PS, é estar junto com a PS, evitar aquela angústia de uma pessoa que fez enfermagem ou medicina, mesmo que sejam e tenham tido a residência em saúde da família, não tenham aquela insegurança, aquela angústia de estar atendendo uma pessoa a qual eles não têm também a obrigação de estarem atendendo, fazendo um atendimento como o CAPS faz, né? Então, isso mitigar, espalhar o conhecimento, né? E, claro, respeitando cada um as suas competências e a sua formação. A gente já falou, outro dia eu estava falando de população de rua aqui no Telesaúde, uma das coisas mais complexas que se tem dentro do SUS é a tal da equipe multiprofissional. Não é o usuário, não é você não ter, às vezes, faltar profissionais, não é nem o esgoto a céu aberto que a gente vê, às vezes, passando por algumas UBSs por aí, por CAPs também, por outros, né? Não é nem a ausência do declaração da vigilância sanitária que a gente não tem, porque a gente sabe que o percalço está complicado lá dentro do espaço de saúde. É a equipe multiprofissional se entrosar, ser generosa entre os pares, saber até onde vai a sua escuta e aonde vai a sua fala e o seu aprendizado. Isso tem linhas tênues também. E se a gente não faz isso, a gente não tem como trabalhar a crise, não tem como trabalhar o sofrimento emocional, principalmente, porque é aquele que, digo de novo, não tem marcador biológico, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é um afinamento da equipe multiprofissional, e não importa estudar, trabalhar também. Muitas vezes já aconteceu várias vezes isso comigo, principalmente agora que eu tive que entender muita coisa e ainda estou aprendendo do espaço prisional, do Código Penal, né, do dia a dia, daquilo que é fato, daquilo que é, né, ideal. A gente tem que estudar. E o estudo ele tem que ser propiciado para o profissional dentro do espaço de trabalho, porque isto é trabalho. Estudar é trabalhar também. É você se apossar de um conhecimento para poder dar uma oferta de cuidado bem melhor, efetiva e resolutiva do que aquilo que eu venho dando, né? Então, isso é fundamental. Não estão perdendo tempo, não estão deixando de atender, vão atender melhor, né? Então, é responsabilidade da rede fazer isso. Vamos lá. Ações de redução de danos, que eu já tinha falado também, acho que com a população em situação de rua. Não vai dar tempo de dissertar muito sobre isso hoje aqui, mas é muito importante vocês terem noção que é esta a prática proposta pela saúde mental, pelo SUS, né? Não é abstinência, não é a ANA, não é comunidade terapêutica, e eu não estou falando isso de forma a estar expressando juízo de valor, não. É porque eu tenho falado muito, assim, eu tenho falado cada vez mais que a gente tem que aprender a falar a palavra certa, a usar a expressão certa, a trabalhar com o conteúdo certo. A gente não é um caldeirão de bruxa onde você vai botando tudo e vai ver o que dá. O SUS é muito sério e a gente tem que saber como a gente está falando. Às vezes eu falo, né, quando eu falo usuário, outro dia a gente estava fazendo um documento lá do Ministério da Saúde, que vai sair a cartilha nova, né, da saúde prisional.
e tinha alguns lugares que estava escrito paciente, paciente, né? A gente fala paciente mesmo, mas a gente sabe que não é essa palavra que se usa para aquela pessoa que está usando o SUS, é o usuário, né? Então, a gente tem que cuidar disso, assim como a gente tem que cuidar quando a gente fala se o preso está condenado, ele é réu, não é réu. Por isso que aquela escalinha que eu falei para vocês, é importante a gente ter em mente, ter assim, presente que aquilo ali existe. Não precisa decorar, não precisa estar usando, claro, toda hora, a gente tem que ter a linguagem coloquial do dia a dia, principalmente quando é com o usuário, né? Mas a gente tem que saber, enquanto profissionais, o que a gente está falando. Claro que a gente erra, né? O projeto terapêutico singular. Gente, eu também falei, eu acho que quando eu fiz o Pop Rua, eu estou falando possibilidades de cuidado, é o tema dessa fala nossa agora, né? Qual é a construção da proposta terapêutica em torno das necessidades das pessoas que tem que fortalecer a autonomia delas? Gente, é muito assim, é uma ilusão grande, às vezes eu vejo, e vou falar mesmo como trabalhando com essa temática agora, que isso vai ser possível, mas tem que se localizar o sofrimento da pessoa para a pessoa minimamente. Tem que se medicalizar, sim, porque senão a recorrência é de substâncias ilícitas. A recorrência é o crack, a recorrência é a cocaína, a recorrência é o cigarro, né? O cigarro é peso de moeda, né? Assim, bem, olha, há 500 anos já escuto isso. Meu pai, quando era pequeno, falava, quando eu via filme, assim, peso de moeda. Então, assim, como é que a gente vai estar trabalhando toda essa questão se não localizar a pessoa? E tem outra coisa que é mais importante ainda, às vezes, que essa a gente pode. Essa a gente pode, é a família, né? As pessoas que estão presas na família, né? E tendo família, a família ela não pode ficar esquecida no território. Eu não, 5 minutos. Ok, eu não estou dizendo, né, que a gente... Nossa, como passou rápido. Eu não estou dizendo que a gente deva adoecer uma família que está dando conta das coisas e do recado muito bem. Mas a gente tem que, no mínimo, ter um olhar para ela. Tanto as pessoas que estão, a equipe de saúde, que está dentro do espaço prisional, quanto as equipes do território, que tem pessoas privadas de liberdade, vamos dar um olhar diferenciado para essas pessoas. Vamos ver o que elas estão precisando. Às vezes elas querem falar e têm vergonha de falar, porque não é moralmente pecaminoso para muitas pessoas dizer que tem um filho preso. Quantas situações já não aconteceram de vocês na atenção primária receberem pessoas assim e essas pessoas não terem coragem de falar a dor delas? Elas têm que começar a ser estimuladas a falar, a conversar sobre isso, para poder já elas terem a propriedade de estar junto dessa pessoa quando ela se tornar egressa e sair do espaço prisional, né? Porque o problema da reincidência é imensamente maior, acho que é pleonasmo vicioso, mas é muito maior quando a gente não trabalha a família, quando essa pessoa sai e fica ao léu no espaço social ao sair de uma situação prisional. Já não cooptaram ela, né? Aí a construção compartilhada, né? Eu vou passar bem superficialmente, né? Assim, o que pode ser feito. O matriciamento, eu vou frisar de novo que matriciar não é apenas você ligar para a família e falar, tá tudo bem aí? Não. Matriciar é você sentar junto com o pessoal da PS, ou então a própria PS, tirar aquele caso para discussão numa reunião de horário preservado e falar sobre aquela família, falar sobre aquela pessoa quando sair, qual é a perspectiva da família, como é que ela está nessa espera, como é que é quando ela vai fazer a visita. Tudo isso envolve e dá ressonância e dá problema não só para o cara que está preso ali, é para uma família. Às vezes são famílias grandes, né? E essa família está desestruturada, está cindida. O investimento em família tem que tem que ter um olhar maior acuidade. A gente tem que ver esse investimento em família, tanto quem está preso quanto quem não está, né? Dentro do espaço da RAPS. Aí a gente tem, eu vou falar da articulação, né? De novo, eu repito, a saúde tem assistente social, tem o pessoal do serviço social, não é para nada, é para estar com maior facilidade, né? Mais desenvolto, indo para assistência social e puxando ela para a saúde também, vinculando ela junto com o trabalho que é feito.
Isso é fundamental. É muito mais fácil, muito mais produtivo eu, enquanto psicóloga, estar conversando com a psicóloga da escola, né? Com a psicóloga do PAEF ou então do CREAS. Isso é muito importante. E isso dividindo o conhecimento, as situações, a demanda e os saberes da gente, né? Então, o que a gente pode fazer? Discussão ampliada, isso é a primeira coisa que tem que ser feito, e não parte só de nós. Aí eu vou passar a bola para as outras autarquias e instituições públicas que estão envolvidas na situação. Essa discussão é uma discussão que tem que se estender para a educação, tem que se estender para a assistência social, principalmente, tem que se estender para o espaço que trabalha com o egresso também na Secretaria de Administração Prisional. Eu acho que mudou o nome da secretaria, não sei se estou falando certo. É administração prisional. E o que fazer? Essa discussão ampla, né? Compreender o que é que dá, qual é o preconceito que se tem. Afinal de contas, toda pessoa que está reclusa, ela tem alguém fora da reclusão esperando por ela. Ela tem filhos, ela tem pai, mãe, né? Então, vamos lá, vamos olhar um pouquinho para isso. Ampliar o reconhecimento do problema, desenvolver ações eficazes para a redução de criminalidade, aí já saiu do nosso âmbito, né? Mas a família, isso é um estudo que foi feito pela Unicamp, pela USP, eu encontrei no Ministério da Saúde, tá? No espaço da saúde prisional ali do PENAISP, que quanto mais próximos são dos locais, as famílias moram, quanto mais próximas as famílias morarem junto ao local que o seu familiar está preso, menos reincidência e menos comportamento patológico acontece. Né? Então, por exemplo, a retirada da lei da saidinha de fim de ano causou dano de saúde mental para muita pessoa que está privada de liberdade. Muitas pessoas ressentiram com isso. Muitas pessoas entraram numa situação de depressão que pode evoluir para um agravo depressivo maior, né? E por aí vai. Especula-se que é mais fácil impedir comportamento patológico e inserir novos valores nessas unidades menores, quando o administrador e agente prisional têm maior proximidade. Eu quero agradecer também o Fernando, que ele tem um livro, inclusive fazer propaganda, que a gente já está chegando no final, Fernando Damas, que é psiquiatra hoje do HCTP, está de diretor no HCTP nesse momento. Ele tem um livro bem legal, eu peguei algumas coisas do teu livro, tá, Fernando? Não sei se ele está aqui escutando, mas extremamente claro, com dados que acho que é de 2019, eu não sei, mas são dados mais antigos, e o Senapem ele agora está num pique de compilação de dados muito grande, então vale a pena ver esses dados atuais também, mas a lógica e a explicação que vem sendo dada no livro é fascinante, é muito legal mesmo. Aí, de novo, aqui eu tenho uma lista nessa apresentação por região de saúde, por município, que a gente tem 38 municípios com presídios, tá? Esses 38 municípios com presídios, 35 aderiram ao PENAISP, 33, desculpa, 33, acho que agora também Florianópolis. Todo o serviço de saúde tem 2 momentos de acontecer, tem o aí, que faz parte dos programas da atenção primária, né? Tem o momento da adesão e o momento do credenciamento. Desses 38 municípios, 33 fizeram adesão. Desses 33, eu estou colando aqui porque eu não me lembrava de qual era o número. Desses 33, se não me engano, 5 ainda não têm adesão. Dos 38, 33 têm adesão, 25 já estão em funcionamento, já estão com credenciamento e com a equipe. Então, nós temos hoje 25 espaços prisionais, municípios, que fizeram a adesão ao PENAISP, ganhando o custeio mensal para aquele atendimento que é dado, para colocar uma equipe de atenção primária dentro desse espaço prisional. Essa proposta, né? E aí, eu ainda não falei nem do Penassar e nem vou falar aqui, porque não era o tema a questão dos menores, né? Infratores. Mas eu acho que aí eu deixo, né? Assim, eu escutei isso num documentário que eu vi, e eu adorei essa questão, e eu vou deixar para vocês pensarem um pouco sobre isso. Será que todo litígio implica um delito? Será que toda a diferença, principalmente a diferença de classe que a gente vive, tão gritante, depois da pandemia, principalmente, onde
está se achatando, né? A classe média perdeu seu poder de compra e de gasto né, dentro do mercado, do sistema de mercado, não do supermercado também, né? E está ficando cada vez maior e está se ganhando cada vez mais as pessoas dentro do patamar de classe alta e cada vez mais a classe média está sumindo e está se encaixando já lá embaixo. Isso é um litígio. Será que situações de litígio fazem aumentar delitos, a ocorrência de delitos? Será que isso aí, o pessoal da academia, me ajudem a pensar, tem correlação ou é uma causalidade? Né? A situação em que nós estamos num momento histórico, financeiramente, perdendo o poder aquisitivo que a gente tinha, né? E se nós estamos enquanto classe média, eu penso então as classes baixas. Haja vista que ainda teve um investimento maciço agora na nova presidência em relação a essas classes baixas, né? Parar de comer osso, eu digo. Então, elas estão tendo um subsídio um pouco mais de substância. Mas a classe média, e eu entendo isso, e não estou reclamando da presidência, não estou nem falando de política, estou falando de um fato. É fato que isso está acontecendo, é fato que o mercado mundial tem guerras acontecendo, acho que a gente tem que ampliar nossos olhares, e essa situação ela não está acontecendo só por causa de uma presidência ou de qualquer política que o valha, é um conjunto muito maior de coisas, né, de desastres naturais, né, que mexem com a economia, de guerras mundiais, guerras com muita consistência também, muito importantes, né, países muito importantes se estendendo numa guerra, né, que repercute, né, no mundo inteiro, e nós aqui no Brasil nessa situação. Será que o litígio faz aumentar o delito? E assim, eu deixo essa questão para vocês pensarem. Ia contar uma história, mas não vou, porque já acabou meu tempo. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ludmila. Nada. Bastante coisas para se refletir também, né? Com essa web, eu acho que esse tema, ele é muito sobre reflexão, né? E sobre a gente pensar um pouco no amplo, né? Quero te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui com a gente mais uma vez. É sempre bom te receber. Sim, a gente sabe que saúde mental é um tema que perpassa verticalmente, aliás, horizontalmente, todas as outras políticas, né? E essa é a proposta mesmo do SUS, tanto na saúde mental quanto todas as outras linhas de cuidado. Então, a gente está aqui para poder apoiar vocês naquilo que vocês precisarem, à medida do possível. Né? Com certeza. A Paola comentou que ela é doutoranda em enfermagem e pretende fazer um projeto sobre saúde penitenciária. Opa, que Importante bom! Esse tema. É super importante, sempre bem-vindo, né? A gente tem aqui também a Yara, enquanto enfermeira, que está junto na IAP, né? E tem a Tamara, que é a nossa pós-doutora aqui, que está na saúde mental, então, que está em enfermagem também. Tem a nossa diretora que está chegando aqui, que também é enfermeira. Então, acho que esse tema ele tem que ser difundido, ele tem que ser estimulado, né? Não só para a gente que é da saúde mental, mas para assim, eu psicóloga, né? Que a gente é inerentemente da saúde mental, mas a equipe da enfermagem ela faz a diferença dentro desse espaço, né? Com certeza. Ela Paola. perguntou se como que ela faz para entrar nas penitenciárias para coletar os dados. Sim. Eu acho que talvez fornecer o teu e-mail da SES. Pode fornecer. Paola, é uma coisa que é junto com a Secretaria de Administração Prisional, né? Quando a gente faz pesquisa, e a Roberta sabe também, tem toda aquela questão do comitê de ética, tem todo um compêndio de coisinhas que a gente tem que ir destrinchando. Tem as pessoas que trabalham na Secretaria de Administração Prisional são as pessoas que se preocupam muito com a nossa segurança. Né? Então, tem coisas, às vezes, que a gente entende, não pode, não deixaram, mas é por conta mesmo da preocupação que eles têm em relação ao cuidado com a gente, que possa acontecer alguma coisa, né, que saia da alçada deles em estar nos protegendo. Então, a gente tem que entender, mas, assim, uma coisa bem fundamentada é só para melhorar o sistema, né? Não é para ficar apontando o defeito, é para melhorar, é para mostrar onde é que está frágil, é que nem PTS, né? A gente está mostrando, olha, está frágil aqui, vamos então potencializar, porque aqui fulano, Beltrano,
E aí entra esse mundo informal do espaço prisional. A gente sabe que hoje, se um chefe de galeria, que é um cara de um PCC da vida, de um PCG da vida, não deixa o cara que está com furúnculo na perna ser atendido, ele não vai ser atendido. Ele vai morrer, vai ter que cortar a perna. Então, essa realidade é muito dura, que acaba extrapolando a própria situação de controle do sistema judiciário, do sistema penal. Não é uma coisa assim que está se pensando como que se faz isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vincular. A gente só tem confiança do outro, volta a nossa... Olha como o SUS é lindo, Se a gente não consegue vincular, tanto com uma equipe, quanto com um usuário que está lá, a gente não vai estar ajudando em nada. Para vincular, a gente tem que entender e escutar. Usar o instrumento da escuta muito bem nesse momento, Muito importante. Mas você manda o meu e-mail, que daí a gente troca, Paola. Você vem fazer uma visita para a gente aqui qualquer hora, dá uma ligada. Com certeza. Posso enviar esse arroba de e-mail? Pode. Perfeito. Pessoal, então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. E, Ludmila, pelo teu tempo, estar aqui com a gente hoje. A Gesilene comentou ali, que foi muito rica essa troca. Ela disse que no Núcleo Telesaúde e Saúde Digital MT existe um programa chamado Saúde no Cárcere, onde o médico faz teleconsultas a esses usuários. Que legal, Gesilene. E ela disse que fez ela pensar e sonhar com uma proposta de ofertar um atendimento multiprofissional pela telesaúde. Que legal. Que importante. Que legal. Parabéns. Nossa, isso daí é o nosso sonho, viu, Gesilene? Assim, é uma coisa que a Ângela já tinha proposto, a princípio, quando veio a história da IAP, mas a gente quer muito tentar desenvolver isso. Tem coisas que é muito importante estar presente em loco, E por isso que eu falo da família, que é o momento em que a gente pode ter a inteireza, matriciando junto com a equipe que está lá dentro, que tem acesso aos caras que estão lá, a gente pode estar... Esse é um papel fundamental da rede que está no território, É estar dando esse subsídio, pensando junto com aquela equipe que está lá dentro do espaço prisional, o caso. É como a gente deveria fazer, algumas vezes faz com a PS, com a UPA, com o PA, que nem eu falei antes, hospital. Hospital também tem PTS, bom, já é outra coisa, mas não vou nem me estender, mas é fundamental. Que legal, telesaúde com a gente, viu? Vai ser muito bom. Tomara que dê certo. Vai dar certo, com certeza. A importância da teleeducação, pessoal, para quem tem interesse, ali no nosso canal do YouTube, se vocês procurarem por Telesaúde UFSC, a gente tem outra web palestra, agora eu não me recordo o tema, mas também sobre saúde no sistema prisional. Que nessa web a gente tem dicas, inclusive, de leituras. E para fazer algumas reflexões, em relação a isso, foi muito legal essa web. E sugiro que vocês entrem ali no nosso canal e assistam. Então, Ludmila, muito obrigada a todos que estão presentes. Estou encerrando aqui a web. Roberta.